queria agora abrir o livro, a Bíblia com todos, no Evangelho de João, no capítulo 3. Queria ler alguns versículos aqui, comentando com todos vocês, passo a passo aqui, com cada versículo, do que o nosso Senhor Jesus Cristo falou a todas as pessoas, desde seu ministério terreno até hoje. O que Jesus quis expressar para a civilização humana nesse momento em que ele se pronunciou a um homem que conhecia muito a lei de Moisés e que era um mestre do judaísmo. E esse homem procurou Jesus e abordou com perguntas, com questionamentos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta conversa, então, está relatada aqui coisas importantíssimas, cruciais para a vida de cada um de nós, principalmente para aqueles que não estão salvos em suas almas, porque há uma dificuldade de entendimento a respeito dessas verdades sobre o homem. Se Deus criou o homem, Deus também diz como o homem deve proceder em sua vida natural, para que ele venha cumprir seu plano, seu propósito, porque o homem não foi um acidente biológico, o homem tem um motivo, porque Deus colocou ele na terra para viver naturalmente. Há algo que Deus precisa processar em cada pessoa nascida para que ele obtenha o cumprimento da vontade de Deus aqui na terra. Ninguém vem para cá sem um propósito. E as pessoas não sabem disso, porque não acessam a verdade única, universal, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Só a Bíblia pode, como um manual de Deus para o homem, pode esclarecer para nós por que estamos na terra, o que devemos fazer aqui e para onde vamos depois da nossa morte natural ou depois da transfiguração prometida por Deus na última geração da graça. Então muitas pessoas não têm o conhecimento daquilo por que foram criados por Deus. Essas dúvidas, somente acontece para aqueles que começam a conhecer a palavra de Deus. Aquele que nunca ouviu e acessou a verdade, ele nunca vai se questionar, mas vai sentir a falta de alguma coisa na sua vida para uma satisfação plena e pessoal. Muitas pessoas não se sentem bem na vida, em sua vida, não se sentem realizados, sentem uma inquietação, uma espécie de uma insatisfação íntima. Parece que falta objetivo na vida, parece que sente um vazio interior e não tem alegria na sua vida. Muitas pessoas não sabem por que esses sentimentos estão presentes no seu coração. Mas Jesus explica aqui, nesse trecho de João capítulo 3, por que isso acontece. Porque muitas pessoas são infelizes, porque muitas pessoas tentam fazer tudo corretamente na vida e nada dá certo. Vamos ler então. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que és Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém. Veja bem, esse homem conhecia muito bem a lei de Moisés, a lei de Deus, do Velho Testamento, porque a Bíblia se divide em Velho e Novo Testamento. Hoje vivemos a época do Novo Testamento. Então, Jesus estava mostrando para esse homem, era um homem já maduro, era uma espécie de professor da Bíblia na época, e Jesus estava dizendo a este homem: olha, tua alma não sei se está salva, não sei se tu vai entrar no reino de Deus, não sei se tu estás em condições de ver o reino de Deus e nem de entrar no reino de Deus. E eu acho que eu vou te dizer uma verdade, eu acho que para garantir você deveria nascer de novo. E aqui nesta palavra, Deus estava mostrando que o homem não nasce com sua alma salva. Porque o homem é constituído de espírito, alma e corpo. E o homem não nasce pronto, salvo para a eternidade estar com Deus. Porque a nossa vida terrena é curta. Então Jesus estava revelando para ele: olha, tudo que tu conhece aí não é suficiente ainda. Precisa passar por um processo de milagre espiritual, que só Deus pode executar por meio do Espírito Santo. Você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos ficou um pouco confuso, fez uma pergunta absurda para Jesus: como pode um homem com 60 anos como eu entrar no ventre da mãe e nascer a segunda vez? Obviamente que Jesus não estava ministrando a reencarnação, porque a reencarnação, segundo a verdade bíblica, não existe. O homem está destinado a viver uma só vez. Depois disso ele é julgado por Deus e fica eternamente depois com a destinação proveniente desse julgamento. Ou ele vai para um sofrimento eterno, a sua alma, ou ele vai para um deleite eterno com Deus, segundo o julgamento que for proferido por Deus no dia em que está reservado para acontecer o julgamento divino. Porque ninguém escapa desse julgamento, mesmo que não sejam cristãos, que não foram para a igreja, os cristãos, os não cristãos, todos que nasceram nessa terra, desde o primeiro casal para cá, Deus vai julgar todos, segundo os atos que tiveram em suas vidas, em seu período terreno. Então, as nossas almas que vão ser julgadas. Amém? Então, para nós sermos aprovados por Deus nesse julgamento, é que Jesus está tendo esse papo com Nicodemos, dizendo: olha, Nicodemos, a salvação não se obtém porque você faz boas ações para as pessoas na vida, no mundo, não é porque tu faz boas obras, porque tu é um bom cidadão, porque tu é um homem moralista, tu é um homem justo segundo os padrões humanos. Deus está dizendo para ele que não depende de boas obras da religião e dos padrões que vêm das leis da boa moral. Não. O Senhor aqui estava dizendo para Nicodemos que a salvação é pela fé naquilo que Deus ensina que devemos proceder para receber a eternidade. Ou seja, nós precisamos nascer da água e do Espírito. E o que é isso? Nascer da água é nascer, simbolicamente, as pessoas são batizadas aqui quando chegam na igreja.
Isso é nascer da água. É um ato simbólico? Sim. Em Marcos 16:16 está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Isso está escrito em Marcos 16:16. Portanto, nascer do Espírito, eu tenho que proferir com meus lábios, porque creio no meu coração de que a justiça de Deus está na pessoa do Filho Jesus Cristo, que pagou os pecados, que pagou todos os meus erros, que levou na cruz do Calvário para que a graça da salvação de Deus chegasse até a minha vida. E esse é o processo real da justiça divina. Eu não sou salvo porque eu mereço. Eu não sou salvo porque eu fiz boas obras. Eu sou salvo porque eu acreditei na providência divina de enviar o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que é seu Filho. Então, se eu creio que Deus me fez nascer da água e do Espírito por meio do sangue derramado do seu Filho, e o perdão de Deus chegou na minha vida porque Jesus foi julgado no meu lugar, isto é uma questão de muita fé. Se eu creio nesta verdade de Deus, de que lá na cruz do Calvário, quando Jesus deu o último suspiro, Ele proporciona, abriu a porta da eternidade a todas as pessoas que querem a salvação das suas almas. E é pela fé, não é por obras, não é por boas obras, não é por boa conduta, é uma questão fé e crença de que Jesus passa a ser teu Salvador e único. Jesus passa a ser teu Senhor e único. Quando você declara isso porque entendeu e creu, tu nasceu do Espírito. Então o teu espírito humano recebe o Espírito Santo. Naquele mesmo momento, isso é um milagre invisível e você não enxerga, você não vê. Mas naquele momento Deus te recriou para começar uma nova vida aos olhos de Deus. E também vai se refletir com o tempo aos olhos do mundo, porque muitas coisas vai mudar na nossa vida a partir dali. Então aquele que assalta, que rouba, que mata, que destrói, aquele pode ficar um homem que pode amar as pessoas, ajudar as pessoas. Essa transformação é possível por meio da salvação do espírito do homem. Porque se o homem não salvar seu espírito no nascer da água e do Espírito, ele também não vai ser transformado na sua alma. Então, o esforço humano de ser uma boa pessoa não te leva para o céu. O que te leva para o céu é uma questão de fé na pessoa do Salvador Jesus Cristo. As pessoas custam entender isso. E às vezes não vêm se batizar porque elas acham que precisam se santificar primeiro. Obviamente que isso não faz parte da verdade ensinada por Deus. Jesus disse, quando Ele te chama e tu crê na palavra da pregação, de que a morte e a ressurreição de Cristo é a tua salvação, a pessoa vem como está, não precisa fazer nada de bom para vir se batizar. Ela vem no estado que ela está, porque é a partir do batismo que Deus vai começar um processo de purificação, de santificação, de transformação e de dar crescimento de uma nova vida para te tornar um novo homem. Olha aqui o que Jesus diz no versículo 6. Quando eu nasci do ventre da minha mãe, Jesus diz que eu sou carne, e sempre serei carne, e sempre vou ser carne. Mas se eu nasci da água e do Espírito, eu vou ser Espírito, eu vou ser Espírito, então eu me torno filho de Deus. Eu não sou mais uma criatura divina, como um animal, por exemplo. Eu agora já sou filho de Deus, porque Deus me salvou, me recriou. Aí eu também ganhei o perdão quando eu fui batizado. Deus me perdoou todos os meus erros passados. E Deus me fez eu ficar filho dele. Então são presentes maravilhosos e que vão fazer toda a diferença na minha eternidade, porque nós assim somos imediatistas
e sem conhecimento de uma realidade, a nossa vida terrena só tem sentido se você buscar a salvação da tua alma, senão se tu está perdido eternamente. E muitas religiões tentaram obscurecer as verdades bíblicas neste mundo, mentindo que o processo de justificação do homem pode ser pela reencarnação. Aí ele nasceu em 1500, reencarnou em 1700, e aí reencarnou em 1900 e está purificando pelo sofrimento terreno em sua vida. Isso não é verdade. Isso engana muitas pessoas e impede que tais pessoas recebam a salvação de Deus. Eu quero ler para vocês, irmão, esta passagem que está em Hebreus, porque até eu no passado acreditava muito nisso e levei muitas pessoas para esse engano. Não consegui tirar todos que eu tinha levado. Eu queria abrir aqui com vocês no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 9, no verso 27. Olha que o Espírito de Deus diz, olha o que Deus fala para deixar qualquer dúvida a respeito disso. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, Deus não mente. Isso aqui são palavras do Espírito. Está ordenado a morrer uma só vez. Então eu vou morrer uma vez. Você também. Não sei se vai ser transladado, ou se tu vai morrer nesta geração, porque estamos na última geração da graça. Mas todos que já partiram daqui, eles não voltam mais. Eles morrem uma vez só. E olha o que complementa o versículo. Vindo depois disto, o juízo de Deus sobre todos os homens. E veja bem, há uma lógica maravilhosa para entender que na reencarnação a justiça de Deus nos purifica e que somos justificados pelos sofrimentos de várias vidas reencarnadas. Então, essas coisas, esses enganos estão engravados aqui na nossa mente e são impedimentos para você receber a salvação eterna. E nós precisamos olhar muito isso, porque isso é muito forte, porque os ensinamentos racionais, religiosos, sempre levam a gente a entender que Deus vai me aceitar porque eu sou um bom homem, um bom caráter, um bom cidadão, um bom pai de família. Isso não me leva para junto de Deus. Os meus atos. Agora, a minha fé, como Jesus Cristo sendo meu Senhor e Salvador, isso me justifica eternamente como filho de Deus e vou ficar morando eternamente com Deus. Eu volto para minha casa, na verdade, porque você veio de Deus e você precisa voltar para Deus. Porque o pecado, no início da civilização humana, quando Deus criou o homem transgrediu as suas leis e perdeu a habitação de Deus, perdeu a presença de Deus. E aí todos nascem contaminados com o pecado e separados de Deus. Então agora precisamos passar por esse processo de nascer de novo. E este homem, não sei se foi batizado, se nasceu de novo, mas Jesus abriu o segredo da eternidade para ele. E muitos poderão verificar essas palavras. E eu quero dizer para você que como é fácil receber a salvação de Deus. Fica tão fácil que ninguém quer. Querem procurar coisas mais complicadas, mais rebuscadas, mais complexas. Acham que para acessar Deus precisa muitas coisas complicadas. Na verdade é muito simples. Basta fé. Somos justificados pela fé e não pelas obras da lei, como diz Romanos no capítulo 3. Amém? Só um homem que foi educado com a verdade pode ser um bom cidadão. Os demais, é difícil se manter purificados. Viernes.